Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, que acontece ao vivo às terças-feiras a partir das 2h30 da tarde. E é com muito prazer que recebemos mais uma vez o coordenador geral do Sindasp, o Arnoldo Ramos Cândido. Bem-vindo, Arnoldo. Tranquilo? Obrigado, boa tarde e obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? Boa tarde, boa noite e boa madrugada, né, Arnoldo? Porque tem a reprise a partir das 22 horas e fica no computador e dá para ver ainda no transcorrer da noite. E no transcorrer dos fatos, como é que estão nossos amigos barreiristas que nos assistem pela internet lá no interior? Estão com aquele problema grave de que foi alterada a grade de horários deles e eles estão reivindicando uma melhoria. Tiveram alguma resposta já? Tivemos. A gente fez uma pauta de reivindicações, eram 4 pontos, à Secretaria da Agricultura e a resposta nos dada não foi satisfatória. Quer dizer, só foi desculpa para cada uma das cláusulas, né? A cláusula de que se pede uma melhoria salarial, por exemplo, que é a reivindicação principal deles, porque o salário deles é aviltante. É um absurdo dizer que aquilo é salário para pessoas que fazem o trabalho que fazem, a importância que tem. E foi dito que isso é um PCS, tem vindo um PCS aí, que é o PCS da cidade, que vai normatizar e resolver esse problema. Nós tivemos cópia do PCS, dessa proposta de PCS que a IPAGRE, que a cidade que elaborou, está elaborando aí com uma empresa contratada, e lá nós não vimos nada que vai resolver de imediato o problema desses barreiristas, né? Tem uma sugestão de que os próximos possam ser contratados de uma outra maneira, né? E que essa função, inclusive, estaria no patamar de extinção. Extinção? Uau, Então, e quem é que vai fiscalizar a entrada de agro? Não seria extinguir os barreiristas, extinguir da forma como eles estão sendo contratados. Forma jurídica. Porque eles estão sendo contratados hoje como nível fundamental. Inclusive, né, apesar de que nenhum tem nível fundamental, a maioria tem inclusive nível superior, né? Mas estão sendo contratados dessa forma, então não seriam mais. Continuaria assim até acabar, né? Mas os próximos têm uma proposta de uma contratação diferente. Mas isso não resolve o nosso questionamento desse povo que está lá hoje, né? Então, quer dizer, esse povo tem que sair para resolver o problema. Esse povo entrou, esse povo que está trabalhando há anos já. Sim. Né? E com ótimos resultados. Prestando um bom serviço. E, Arnoldo, quando que foi essa reunião com a Cidasc sobre os barreiristas? Quando que foi? Isso já foi no dia 12 de agosto. Então, assim, no dia 12 de setembro, nós esperamos até o final, do dia 12 de agosto, a gente esperou até o final do mês, né, para que desse o retorno. O retorno demorou um pouco, porque a apresentação do PCS demorou um pouco também, né, só veio no dia 10 agora de setembro, e veio a resposta, dando desculpa para tudo isso, né, estou inclusive com a resposta que já é de conhecimento dos barreiristas, a gente já passou, e a gente está formulando aí e organizando uma reunião com eles para os próximos dias, talvez na próxima semana, para que a gente tire os encaminhamentos. Porque assim, há uma intenção bem forte desses profissionais de fazer algum movimento, inclusive com indicativo de greve. Certo. E isso já vem de algum tempo, esse indicativo de greve, a gente que tentou negociar isso com a Secretaria da Agricultura para amenizar. Eles não se preocupam em amenizar essa situação. Então, não é mais nosso esse problema. A gente vai discutir com eles, se for de vontade deles, o sindicato tem que auxiliar. Ainda sobre essa questão dos barreiristas, Arnoldo, você estava comentando antes do programa o SUASA, ou é a SUASA. O que é SUASA? O SUASA é um sistema do governo federal, Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Isso que quer dizer o SUASA, que esse é um sistema do governo federal que todos os estados e municípios vão ter que se adequar. Então não vai mais existir isso, tem um prazo para que isso acabe, não vai mais existir isso. Santa Catarina é livre de febre aftosa, mas Rio Grande do Sul não é, Paraná não é, não. Tem que ser, se não é, ninguém é. Se é, todos são. Tem que ser igual, tem que se adequar. Até porque, assim, se você vê que é justo, né? Se você dizer assim, o SIM municipal aí,
né? Florianópolis adere aí ao SUAS e tal, aqui está tudo. Você sai daqui em São José, você não pode comer. Aqui você pode comer tranquilamente, São José não, porque São José não aderiu. É só uma, uma sugestão, né? Não estou dizendo que seja, mas é de uma cidade para outra. Então, quer dizer, isso né, dentro do próprio país. Então, quer dizer, a questão tem que ser para todos mesmo. Tem que haver, já tinha que ter havido isso há muito tempo, né? Uma unificação desse sistema de saúde sanitária agropecuária, que no caso seria vegetal e animal. Certo. E eu estou misturando aquele CIF que a gente vê nos produtos, Serviço de Inspeção Federal. É mais ou menos um trabalho o CIF, que é o estadual, e o SIM, que é o municipal, né? Então são coisas diferentes. Então, todos têm que se adequar. Por que o município é diferente do estado? Porque tem que fiscalizar, mas tem que ter uma regra para que todos fiscalizem da mesma forma. Né? E todos os municípios vão ter que implantar. Vão ter que se adequar. Então, essa questão das barreiras, por exemplo, já existe aí um convênio aí, principalmente com o governo do Rio Grande do Sul, né, de fazerem nas barreiras unificado já com o governo do Sul, em uma área de 12 quilômetros, me parece. Então, no estado vai ser a área de fiscalização, pode entrar no estado do outro aí, para que isso ocorra, né? Por enquanto será assim, depois vai ter que ser unificado. E você sabe qual é o prazo para isso aí entrar em funcionamento? Não, ainda não existe esse prazo definitivo, né? Mas já existe vários. Mas vai ser obrigatório. O estado de Santa Catarina já está aderindo ao SUASA, né? Como o Rio Grande do Sul já aderiu ao SUASA, que vai então implementar todas as regras do SUASA. Legal. E só para fechar o assunto e esclarecer e reiterar, né, o que são os barreiristas? São aqueles que trabalham nas fronteiras entre os estados do país, controlando a entrada e saída, a passagem, né, de produtos agropecuários e veterinários. Eles são conhecidos como barreiristas, ô Silvio, porque assim, são barreiras, né, barreiras sanitárias, mas eles são agentes de fiscalização sanitária. E que tiveram seus horários de trabalho trocados, né? A escala de trabalho foi trocada e prejudicou muito eles. Eles estão trabalhando o dobro do que trabalhavam antes, né? Eles faziam 24, estão gastando mais até porque a empresa não contribui nem com o transporte deles. Eles estão por conta própria, para locais que ficam longe, às vezes de fica lá no meio da estrada, da fronteira mesmo. Na fronteira, né? Não tem estrutura, não tem ônibus, não tem... Enfim, está lançada a discussão. Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Ao vivo no Floripa em Foco, às terças-feiras, a partir das 2h30 da tarde. Estamos com o coordenador-geral do Sindasp, o que está coordenador-geral, o Arnoldo Cândido. Plano de demissão voluntária incentivado nas empresas públicas do Estado. Isso vai sair? Está saindo? Não... Já está saindo, já está sendo apresentado, inclusive já está aberto a adesão. Né? Foi um plano assim, veio muito rápido. Você se inscreve hoje, tem aí 15 dias para decidir se fica ou não, e aí depois já está escrito, né? E a única empresa que tem um diferencial é a Ipagre. A Ipagre, então, tem um prazo maior para se inscrever e até para sair, que é até 2015. As outras é até julho de 2014. Opa! O interesse maior na Ipagre é porque a Ipagre faz há algum tempo que não tem um plano de demissão incentivado, então lá certamente teriam mais pessoas para se inscrever, né? E eles têm um prazo maior para convencer essas pessoas a se inscreverem. Porque o plano que foi apresentado não tem um incentivo assim que abre os olhos das pessoas, né? Que as pessoas realmente sentem. Só aqueles que já não têm mais condição, não querem mais ficar, né? Em algumas empresas estão envelhecidos mesmo já, aposentados e tal, esses talvez vão, mas são muito pouco a adesão, sabe? Porque pelo que a gente sabe, a adesão vai ser muito pouco, não vai ser aquela expectativa do governo de aderir. Já tem números quantos eles esperam que aderir? Eles esperam uma adesão, eles esperavam uma adesão de mais ou menos 500, 600 pessoas. Eu creio que isso não vai haver. Bastante, Porque um terço da... na cidade que teve um PDV até que está há pouco tempo, então assim, lá deve aderir 10 pessoas. Dos que estão aptos a aderir, são muito poucas, né? Na Ipagre eles esperavam aderir 400 pessoas, hoje eles já dizem que talvez 150 é muito, né? Se aderir. Então, assim, a adesão vai ser muito pequena, né? A forma do PDI que está aí. Mas uma novidade nesse PDI que tem que dizer é que as empresas, muitas pessoas não estão sabendo que apenas 4 das 8 empresas de economia mista, eu vou até citá-las aqui, é Ipagre, Cidasc, Ciasc, Codesc, Coab, Bescor, Santur e Ceasa, apenas 4 vão continuar. As outras 4, segundo eles, vão sofrer transformações. Vão continuar existindo, você diz? Ou extinções. Só 4 continuarão existindo.
as outras 4 vão ser absorvidas. Absorvida ou liquidadas. Totalmente extinta mesmo, né? Você já sabe quem sobrevive ou a gente ainda não tem essa certeza, mas segundo eles, Epagre, Sidaski, Santur, e aí ficam incógnitas aí do CIASC, né? Que essas vão sumir ou vão agregar? Essas que vão ficar. Vão ficar. O CIASC, né? E o CEASA talvez seria absorvido por outra empresa. As outras, não. Será que vão reduzir também o número de secretarias regionais? Aí vai ficar bonito. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? O porquê, né? Que as empresas que prestam serviço à sociedade, que estão aí servindo a sociedade, vão ser extintas, vão ser transformadas, porque essas dão gasto ao governo. As instituições que estão aí carregadas um cabide político, né? Para remanejar políticos fracassados, perdem a eleição, para poder reajeitar o lugar deles, essas não se mexem, né? Porque essas dão voto e o ano que vem é ano político, a gente sabe disso. Falta mais gente dizer isso, Silvio. Falta que nós não temos na nossa Assembleia, desculpa, mais uma vez, nós não temos oposição. Aquelas pessoas que estavam lá, que até se dizem trabalhadores, que estão eleitos por partidos, aí vamos dizer mesmo de trabalhadores, que se diz Partido dos Trabalhadores, que eu acho já uma excrescência chamar isso daquele partido de Partido dos Trabalhadores, porque não faz mais nada, já está lá dentro, não sabe mais se é oposição ou situação. Você vai na bancada falar com eles e diz que não, até se definir o cenário político não se faz nada, porque ninguém sabe de que lado estão. Então falta mais gente dizer isso, é por isso que a sociedade está assim, é por isso que a sociedade está indo para a rua. E parou de ir para a rua, deveria estar indo mais. Está cada vez mais visível, mais falado, né, que a política aí precisa ser urgentemente lavada. E a sociedade tem que ficar de olho quem são as pessoas realmente, né? Que hoje na Assembleia pode ter que tem alguém que ainda se salve. Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa aqui no estado de Santa Catarina. Então, assim, que tem alguém que ainda se salve. Fique de olho porque ninguém sabe mais como está funcionando aquilo lá. Sempre tem pessoas idôneas, né? Mas o sistema é maior do que as pessoas, infelizmente. O cochavo chega a ser vergonhoso. A gente que está aí fora. É repugnante. Né? Aliás, é sobre o que a gente vai falar daqui a pouco, né? De alguns problemas de malversação de recursos públicos na nossa querida Santur, né? Tem muita gente de orelha em pé com as coisas que estão acontecendo na Santur. Vamos aproveitar, Arnoldo, tomar um gole de água, fazer um breve intervalo e na volta a gente já vem discutindo os problemas na Santur aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. 3 mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura?
Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Voltamos com o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, nesta semana com o Arnoldo Ramos Cândido, que é o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações no estado de Santa Catarina. E a Santur, a Santa Catarina Turismo, na empresa estatal encarregada de promover o turismo aqui catarinense, está com graves problemas, né? Recebi algumas informações aqui sobre algumas atitudes de alguns diretores, né? Assédio moral, isso é praxe, né? Praxe. Mas agora a utilização dos veículos da Santur para fins particulares, isso me lembrou uma história no tempo ainda do final do regime militar, Arnoldo, quando a gente participava do movimento estudantil, né? Sempre com pouca grana, e aí a gente aproveitava os malotes do BESC, que saía lá de Chapecó, vários malotes saíam toda noite, e em 6 horas, do BESC não, do SESEC, do Banco do Brasil. E em 6 horas saía de Chapecó, por exemplo, e estava aqui em Floripa, né, de graça. E uma noite dessas, conversando com o motorista do malote, né, aí sim ele falou que fora motorista do BESC, e que na época de eleição era uma vergonha o que acontecia no BESC. Aí, a máquina do BESC assim aparelhada até os cabelos para um candidato determinado, e que nunca era o candidato da oposição, né, Arnoldo? Não vamos botar nomes porque depois o bicho pega, mas o motorista esse disse que é muito comum, né, era muito comum no BESC, aparelhar, botar carros à disposição de campanha de X ou Y candidato. Me lembrou direto quando eu vi essas questões aqui da Santur. Tem diretor pegando o carro para ir levar a mãe passear, para pegar o decorador e levar para casa. Estão até rasurando o ponto dos seus funcionários. Para quê? Para tirar hora extra? Você está a par de alguma informação assim também? Nós estamos a par das denúncias, né? Está sendo denunciado, compilado provas? Está sendo denunciado e aí a gente só deixou que essas denúncias virem até aqui, porque a gente já tem algum documento. A gente está juntando documentação de prova, porque a gente vai fazer um processo, denúncia disso, né? E vamos aí denunciar... Para quem? Não só aqui, vamos denunciar nos outros meios de comunicação, todos que a gente puder. Nós vamos denunciar, porque isso não pode mais ocorrer. Malversação de... Né? Ainda mais com provas documentadas. Isso, a gente já tem algumas provas, né, que isso aconteceu, inclusive isso é malversação do dinheiro público, né? Mais uma vez, a mesma empresa. Malversação em qual operação? A mesma empresa que já não é só com a Santur, com várias outras empresas já tem denúncia, que é a Letras Brasileiras aí, de novo, notas que não se prova, que veio material, né, e foram pagas, e aí é muito dinheiro, né? Milhões, na casa de milhões. Não são poucos essa Letras Brasileiras, são... uma editora? Isso, e não é pouco dinheiro. Então, assim, é na casa de milhões, né? E sempre próximos a campanhas eleitorais. Casualmente. Casualmente, sempre próximo. Né? E aí, então, assim, essa denúncia a gente quer saber para onde que foi esse dinheiro, porque o material não veio. Isso está claro, o material não veio. Vai ver que está vindo ainda, gráfico. Talvez, pode ser. Uns 3 anos esperar, de né? atraso. Pode ser que chegue, né, ainda esse material. Mas pela quantidade de dinheiro, seria material para encher todo o parque da Santur, de material. E não veio material nenhum. Então, assim, e essa empresa, essa Letra Brasileira, já tem denúncias de outras empresas. Aqui em Santa Catarina mesmo? Aqui em Santa Catarina. E onde que fica essa Letras Brasileiras? A Letra Brasileira, ela é de São Paulo, né? Mas ela tem uma organização aqui. Tem um escritório aqui. Tem. Muito bem. E tem até a questão de diretor pegando diária e não... essas denúncias nós vamos apurar tudo isso, né? De concreto já tem com a Letras Contemporâneas. Temos, por exemplo, aí, o assédio e o desmando de estar riscando ponto do trabalho. Isso não pode, né? O ponto é uma coisa individual de você trabalhar. Se você preencheu errado, né? E isso for comprovado que você preencheu errado, lá no final do mês você tem que fazer o visto. O responsável pela área tem que fazer o visto lá que o cara preencheu errado e o cara vai sofrer as punições, né, necessárias previstas na lei. Sim. Mas você não pode, você rasurar e é uma questão de que você... Né? Já é um documento feito para registrar, como é que vai alterar as informações? E isso tem acontecido. A Santur merece
é, nesse momento, um olhar mais atento, inclusive, do Ministério Público. Porque o Ministério Público estava numa briga aí para fiscalizar, eles queriam fiscalizar, né? Queriam a derrubada do artigo 37, porque eles querem fiscalizar. E é o momento. Não Está caiu tendo ainda, aí, aliás, nós estamos dando bastante elementos para que eles comecem a fiscalizar. Se era esse o desejo deles, né, de fiscalizar, está aí uma boa matéria, um bom lugar para eles começarem uma boa investigação. Vocês vão mandar isso tudo para o Ministério Público também? Vamos mandar. Polícia Civil, Ô, Ministério... Silvio, nós vamos mandar, sim. Eu sei que pode vir depois de alguma represália, mas eu vou ter que falar. Vamos mandar sim, mas não que eu acredite que vai acontecer algumas coisas. Pois é, você já tem algumas Certo? críticas. Não que eu acredite, né? Nós temos uma ação que vai completar, uma denúncia que vai completar 10 anos, o ano que vem, né? Que é o mensalão da Cidasc Regional de Tubarão. Que aquilo lá não tem diferença do julgamento lá do que está acontecendo no mensalão. Os caras tinham mensalmente uma quantidade de horas, X, já dividida entre eles lá dentro, X, né? Que tinha algum que dizia assim, eu compro um carro todo ano porque só o dinheiro das minhas horas aí paga, né? Tinha gente que recebia R$1.500, R$2.000 por mês de hora. Então, é um mensalão, né? Então, assim, essa denúncia fizemos ao Ministério Público, o Ministério Público entrou com ação, vai fazer 10 anos no ano que vem, completa 10 anos, né? E o juiz disse que, nós fomos lá ver que ele tem 25 mil processos e que se ele fosse julgar um por dia, levava 80 anos e que fosse, né? Então, é isso que nós temos. Então, assim, aí você se sente, como você se sente como cidadão de ter denunciado esse tipo de coisa? De ter prova, porque ele não está falando, nós temos prova documental, de que o cara que assinou lá o ponto de horas extras, ele assinou na universidade a presença dele no mesmo horário. Olha certo? só. Isso está lá no Isso processo. ao longo do tempo. E vai ficando, daqui a pouco prescreve, né? Deu 10 anos, vai prescrever. Aí a gente sabe que tem outras questões políticas no meio. E aí querem moralizar, querem fazer, né? Sim. Achar que... Mas o Ministério Público também já fez coisas louváveis, né? O próprio Sinergia encaminhou denúncias sobre problemas na Celesc e ali teve solução até rápida, né? Mas... Tomara. Talvez nós estejamos também encaminhando de uma forma equivocada, talvez a gente tivesse que ter ido mais para a mídia, né? Então, é a primeira vez que eu ouço falar é esse o caminho que a gente vai tomar agora nessa reta final, porque não tem uma outra forma, né? Certo. Está muito acomodado, tanto o Ministério Público, o Ministério Público nesses 10 anos já mudou, acho que 10 promotor que estavam com o caso. Então, o outro que chega não sabe o início, apesar de estudar lá, leva meses até se inteirar. Sim. Então, coisas Processos muito complicadas. volumosos, né? Mas mesmo assim nós vamos denunciar. E não só o Ministério Público dessa vez. Há mais órgãos, porque tem que ser investigado. Certo. Eu acho que quando você se candidata a ser um diretor, um presidente de uma empresa, você sabe que vai sofrer investigações. E tem que sofrer. E tem você que está trabalhar para a certinho, sociedade, né, e tem que prestar conta para a sociedade. Prestar contas certinho com o dinheiro público, o dinheiro que é de todos. Então, acho que cabe um chamamento aí para os trabalhadores, servidores da Santur, que sabendo de alguma coisa, tendo prova de alguma coisa, manda para o sindicato para anexar a esse processo que vai ser encaminhado aos órgãos competentes para ser investigada a Santur, né? O contato já é fácil, sindasp.org, sindaspisc.org.br é o site e ali tem formas Ou de também contato. pelo e-mail, não tem e-mail, denuncie@sindaspisc.org.br. Já tem um e-mail próprio. Tem. Denuncie. Se tem alguma denúncia, Sindaspisc. manda para lá. Muito bem. Vai ser bem-vinda e melhorar bastante a nossa sociedade. Arnoldo, não é fácil, amigo? Sobraram poucos para lutar aí pela ética e a moralidade no serviço público, hein? E vamos mandar um abraço para quem, Arnoldo, para fechar o Floripa em Foco de hoje? O que faltou dizer ainda? O que é que faltou dizer? Os barreiristas, tem muitos deles que não estão inseridos em um grupo grande, que foi esse grupo que se reuniu para tirar essas reivindicações, e agora estão perguntando para a gente assim, o que é que deu lá do PCS, o que é que deu das respostas. Essas respostas, elas, inclusive tem uma matéria na página, que foi colocado já segunda-feira, dando algumas explicações mais gerais, mas as explicações mais técnicas e mais específicas, nós vamos reunir com esse grupo que está trabalhando, porque tem representantes de todas as regiões, né, para que a gente esmiúce bem aí o que veio de PCS, o que veio de resposta que está aqui da Secretaria da Agricultura, para que a gente tire um documento e
o que vai se fazer, os encaminhamentos que vai se fazer daqui para frente. E isso, talvez para a próxima semana, a gente já dê encaminhamento. Ah, é? A reunião com os barreiristas, com os barreiristas, então a gente vai ter que reunir, sim, vai ter que ser próximo, não dá para esperar mais, né? Sim. Nós já estamos chegando em outubro, e já é fim do ano, então... Nada mais acontece, né? Certeza. Férias... Então, para que eles acalmem um pouquinho até a semana que vem, que a gente vai estar em conversa com esses representantes deles para que a gente tire uma decisão aí do que fazer. Muito bem. Conversamos com Arnoldo Ramos Cândido, coordenador geral do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Falamos sobre o PDVI, Programa de Demissão Voluntária Incentivada, que está rolando em várias empresas estatais aqui catarinenses, né? Com adesão aquém do que as empresas esperavam, porque não está tão atrativo, né? Falamos também da situação dos barreiristas, que você falou que já estão agendando uma reunião, e falamos também dos graves problemas na Santur, com corrupção, desvio de verba, superfaturamento, assédio moral, adulteração de documentos, como é o caso do cartão ponto, e outras coisas mais. Se você tiver alguma denúncia sobre a Santur, denuncie@sindaspisc.org.br. Beleza? Beleza. Obrigado pela audiência na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó.